Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula, ao nosso primeiro encontro da aula 2. E nesse encontro nós vamos falar da razão instrumental e da razão crítica. Nós dizíamos no encontro passado, sobretudo, da importância do pensamento grego para a formação do pensamento ocidental, no mesmo sentido que nós falávamos da importância do pensamento cristão na Idade Média para a formação do pensamento ocidental e da ruptura que houve com o pensamento cristão e, portanto, com toda uma maneira de conhecer que já vinha tradicionalmente desde o pensamento grego, que inaugura uma nova fase, a modernidade propriamente dita, com a Revolução Científica, com o Iluminismo e com várias teorias que vão dar conta de tentar interpretar e controlar o mundo moderno utilizando a ciência para isso. A utilização da ciência para o controle do mundo ela vai ser muito melhor vista quando vem, sobretudo, a Revolução Industrial. É na Revolução Industrial que nós percebemos como a ciência se materializa, como ela é utilizada para promover mudanças de fato, mudanças tanto no aspecto da produção quanto da vida social, o que gera um extremo otimismo das pessoas em relação à ciência e à razão. Se inauguraria, nesse sentido, uma nova forma de viver em que a escassez não faria parte dessa forma de viver. Né? Por quê? Porque a ciência daria conta de promover todos os benefícios necessários. Aliás, a ciência daria conta, inclusive, de falar como as pessoas deveriam viver, como as sociedades deveriam se organizar. É nesse sentido que reflete o otimismo do Augusto Comte, que nós falávamos no último encontro, em que ele diz saber para prever, prever para prover, né? E que a ciência poderia organizar o habitat humano, e essa organização daria uma certa ordem, e essa ordem daria o progresso como melhoria contínua. No entanto, quando começa o século XX, nós percebemos que esse século XX ele não traz todos os benefícios que a ciência promete lá no século XIX. Se pudermos ir ao quadro, nós temos ali que o século XX, né, eu coloco esse título, Breve Século XX, acontece o quê? Que apesar da crença que há na razão ter o poder de promover o progresso, o século XX tem algumas mazelas. Entre elas citamos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração nazista, as guerras da Coreia, do Vietnã, do Afeganistão, poderíamos citar a Primeira Guerra do Golfo, inclusive, as ditaduras na América Latina e na África, assim como a destruição da natureza dada em virtude da forma como nós produzimos. Tudo isso aí está intimamente relacionado com um elemento fundamental que é a ciência. A ciência não foi utilizada exclusivamente para promover os benefícios sociais que se dizia no século XIX. Na verdade, vários elementos da ciência foram utilizados para promover alguma destruição, promover o domínio de um povo sobre outro e promover uma série de problemas que foram tendo, por exemplo, como a questão ambiental durante o século XX. Citamos ainda a questão, por exemplo, do final da Segunda Guerra Mundial, com o bombardeio que houve sobre Nagasaki e Hiroshima, em que se joga uma bomba atômica lá e mata milhões de pessoas. Então nós temos a utilização da ciência, na verdade, não como uma forma de beneficiar, de prover o gênero humano, mas sobretudo como uma forma de destruir. Nesse sentido, uma escola crítica vai falar que não é possível vivermos a ciência pela ciência, a razão pela razão. Ela se tornaria uma razão exclusivamente instrumental que traria uma série de malefícios. Estou falando da Escola de Frankfurt, gostaria de ir ao quadro com vocês. A Escola de Frankfurt, ela pertence à teoria crítica, em que ela faz uma separação entre aquilo que é a razão instrumental e aquilo que é a razão crítica. Segundo ela, segundo a Escola de Frankfurt, a razão instrumental é aquela que se baseia apenas nos conhecimentos técnicos científicos. Por que eu digo apenas? Porque é apenas saber fazer algo, saber controlar algo, sem pensar muito nas consequências disso. Nesse sentido, a ciência, apenas como razão instrumental, seria um meio de intimidação e de terror. Ao passo que a razão crítica, ela na verdade vai servir para analisar e interpretar os limites e os perigos que estão presentes dentro da razão instrumental. Então eu penso nas consequências daquilo que a razão instrumental está promovendo. Eu penso nas consequências advindas, sobretudo, daquilo que eu faço. Eu não posso utilizar os meios naturais, não posso utilizar de todo o conhecimento, não posso fazer aquilo que eu quero sem pensar nas consequências. Né? Pensemos, por exemplo, na questão da biotecnologia, né, da manipulação genética.
Quais são as consequências disso? Se, por um lado, nós podemos trazer inúmeros benefícios, né, para a humanidade, por outro lado, se ela for utilizada de uma maneira equivocada, nós podemos trazer uma nova forma de preconceito, um preconceito genético. As pessoas poderiam ser separadas entre aquelas que possuem genes melhores e genes piores já na sua concepção. Ou aquelas pessoas que têm mais dinheiro poderiam fazer manipulação já na concepção do filho e essa manipulação poderia dar maiores chances a esse filho, né? Ou seja, parece coisa de filme científico, mas o fato é que se não pensarmos nas consequências advindas, sobretudo, do conhecimento que nós estamos adquirindo e para que esse conhecimento está servindo, essa razão técnico-científica apenas ela vai levar a humanidade não a um progresso perpétuo, mas ela pode levar também à destruição. Por isso que a Escola de Frankfurt vai dizer que é muito importante termos o conhecimento técnico-científico, sabermos manipular a ciência, sabermos lidar com a técnica, mas, sobretudo, todos nós que lidamos com a ciência temos que ter em mente que existe uma necessidade cada vez maior de pensarmos nas consequências que advêm daquilo que nós criamos, daquilo que nós começamos a conhecer, o que nós podemos fazer com isso e quais são os benefícios e malefícios que isso pode trazer. Pensando dessa forma crítica, nesse sentido da razão crítica proposta pela Escola de Frankfurt, é que nós podemos pensar sim em uma razão que traga melhorias contínuas, né? A própria ideia de progresso ela fica um pouco perdida aí no meio, né? Porque essa ideia de progresso ela está baseada muito mais numa concepção eurocêntrica do que é o progresso, do que necessariamente na ideia do progresso propriamente dita. Ou seja, a ideia de que um dia nós podemos ser melhor, mas melhor como? Melhor igual a determinado povo. Ou seja, tem toda uma visão aí mais eurocêntrica, determinando aquilo que é melhor e determinando aquilo que é pior. Na verdade, nós temos que pensar que somos todos diferentes e nas nossas diferenças temos que pensar como temos uma melhoria na nossa própria condição de vida. Gostaria de ir ao quadro novamente com vocês e nós temos ali uma fala da Marilena Chaui, que ela diz o seguinte, que as mudanças sociais, políticas e culturais só se realizarão verdadeiramente se tiverem como finalidade a emancipação do gênero humano. Olha que interessante aqui o que nós já dizíamos, né? A emancipação do gênero humano e não as ideias de controle e domínio técnico-científico sobre a natureza, a sociedade e a cultura. Então nós só podemos pensar numa ciência que promove, de fato, mudanças significativas na medida em que essas mudanças estejam atuando na emancipação do gênero humano como um todo. Não apenas no sentido de conhecer algo, de dominar a natureza, de utilizar esse conhecimento apenas como forma para obter poder, porque nesse sentido, essa razão vai promover muito mais violência e muito mais terror do que emancipação, porque poucos se apoderarão desse tipo de conhecimento e muitos ficarão na dependência desses poucos, tendo que, sobretudo, se submeter ao controle deles. Pessoal, muito obrigado. Nós nos vemos então no próximo encontro.